Boa tarde, amigo da Primer TV. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Show da Tarde, onde a gente conversa com pessoas que estão desenvolvendo a nossa cidade, a nossa região. Então, ficamos muito felizes com a sua presença e hoje teremos o grande prazer de conversar com Glauber Serafim, proprietário da Elevon Marketing Digital, uma empresa que vem fazendo a diferença aqui na nossa cidade. E hoje a intenção é conhecer melhor o trabalho dele. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Júlio. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. Então, vamos falar sobre marketing, como gerar resultado para esse pessoal, né? Exatamente. E a intenção, então, Glauber, é você contar para os nossos espectadores aqui o que você faz, a sua empresa, o que você desenvolve. Mas eu gosto de começar com como é que surgiu a sua paixão pelo marketing. Então, na verdade, a minha formação é como designer, né? Uhum. E alguns clientes começaram a falar assim, Glauber, por que ao invés de fazer só a parte de design, você não faz também toda a parte de criar, digamos assim, as necessidades e ajudar os clientes a venderem mais, né, realmente. Assim. E daí, eu conheci o Lucas, que é meu sócio, né? Certo. E daí a gente criou a Elevon exatamente com esse objetivo de trazer soluções e ajudar os clientes a venderem mais, né? Então, na verdade, o propósito da Elevon é ajudar as empresas a crescerem, né? E faz todo sentido com o nome, né? Elevon, né? E o nome tem algum significado prático com isso? Sim, na verdade o nome Elevon é a parte da asa do avião que faz os aviões supersônicos subirem. Olha Então, na verdade, é bem alinhado com essa ideia de alavancar ou tipo, ajudar as empresas a crescerem, né? Nossa, que Sempre, legal. Que sempre legal. foi. E também Elevon é como se fosse Eleve Online, né? Que é uma Eleve agência de Online. marketing digital, então também tem esse objetivo. Mas, então, e na Elevon, como que a gente ajuda as empresas a crescerem, né? A gente faz isso baseado em 3 pontos principais. Ajudar as empresas a se posicionarem como referência. 2, ajudar a aumentar o volume e a demanda, né, por serviços, né? E Sim. 3, organizar todo o processo comercial das empresas, né? Então, quando as empresas entram em contato com a gente, normalmente o pessoal quer vender mais, né? Porque Sim. quando tu vende mais, possibilita tu ter mais dinheiro e assim Sim. crescer toda a empresa, né? Digamos assim. É o que puxa a empresa, né? Eu sou Exatamente. consultor de empresa, então quando a gente precisa definir uma estratégia, a gente começa, vamos vender. Depois disso, a gente vai ou estrutura a empresa, ou gera caixa, que aí tu pode reinvestir, e assim a empresa se desenvolve, né? Então, a Elevon, ou marketing digital, vem como um braço da equipe comercial. Ou seja, quero vender mais, uma das formas que o marketing ajuda é desenvolver essa parte da empresa. Isso, exatamente. A gente já trabalha muito alinhado sempre com a equipe comercial, porque, digamos assim, como o nosso objetivo é gerar essa demanda que a gente está gerando, ela tem que estar muito alinhada com a equipe comercial, né? Para ter certeza, digamos, que essas pessoas que estão entrando em contato estão alinhadas com o que a gente chama de persona, né? Ou mesmo Sim. o público ideal que essa empresa busca vender, né? Sim. Então, essa é uma estratégia assim, de desenvolvimento contínuo, que a gente chama, né? Que a gente busca cada vez, ajudar os clientes a definirem quem é essa pessoa e esse público ideal. Para quem você vende, né? Porque muitas empresas nem sabem ou nunca chegaram a definir isso exatamente. Tem sempre um padrão de pessoa que você vende? São vários padrões? Tem empresa que só tem um tipo de persona? Sim, então, isso depende do tipo de empresa, né? Quanto mais serviços ou produtos tu tiver, então daí tu pode ter, digamos, uma persona, digamos, mais geral da empresa e depois uma persona específica para cada produto ou tipo de produtos, né? Daí vai da quantidade de produtos. E às vezes um único produto tu pode ter vários públicos também, né? Então, é completamente de acordo com a empresa, não tem assim um padrão, digamos assim, né? E no dia a dia, na tua proposta de trabalho da Elevon, qual seria o diferencial que vocês colocam em prática para ajudar esse cliente a elevar as suas vendas? Então, a gente, na verdade, a gente criou um método exclusivo nosso, né, que a gente chama de M3. A gente chama de M3, por causa que ele é baseado em metas, métricas, metas, a metodologia e as métricas, né? M ao cubo, quase. Que legal. Então, primeiro a gente precisa entender, digamos,
que a gente chama como se fosse o ponto A e o ponto B, assim, né? Digamos, Tá. onde que você está como empresa nesse momento, fazer todo um diagnóstico de você como empresa, para conseguir entender, 2, aonde que você quer chegar, né? Gerar as metas da onde você quer chegar como empresa, até mesmo metas de faturamento, eu quero aumentar o meu faturamento em tanto, etc. E daí, nisso, a gente cria a nossa estratégia de crescimento, né? Por isso que a gente se posiciona como eleva estratégias de crescimento, porque daí a gente cria qual vai ser a estratégia de crescimento que você precisa para crescer, que daí é baseado naqueles 3 pontos. A tua imagem já está comunicando de forma adequada aquilo que você faz? Sim ou não? Daí, tipo, se não, Quando então fala imagem, perdão te interromper, imagem seria o quê? A tua proposta, tuas propagandas ou a tua logomarca? Isso, tudo, digamos, a minha marca ou mesmo a minha página no Facebook, o meu site, digamos, Tua toda a minha apresentação, né? comunicação, toda a minha comunicação, ou tipo, se são produtos, né? Ou o meu ponto de venda, ou os meus produtos, etc. Tipo, Tá. tudo está. A imagem da minha empresa, quando as pessoas entram em contato com a minha empresa, elas têm uma imagem e percebem que a minha empresa tem uma imagem profissional, digamos assim, Boa, boa. por causa que Excelente. muitas vezes isto é ótimo, mas as Sim. pessoas não conseguem perceber isso. Então, o primeiro ponto é que a imagem da sua empresa esteja adequada também ao seu público, em modo que quando as pessoas entram em contato com você, elas tenham vontade de comprar, né? Sim. Porque não Ou adianta... elas não pensem mal de você, digamos Exatamente. assim, né? Não adianta um monte de gente entrar em contato ou ir no seu site, e o seu site comunicar mal, não passar uma mensagem de forma adequada, ou mesmo não ter os mecanismos para que essas pessoas evoluam na jornada de compra, que a gente diz, Só né? isso eu já acredito que acaba desenvolvendo uma grande familiaridade com a própria marca. Imagina, né? Se a gente tem uma empresa que a gente comunica mal ou se apresenta da maneira não profissional, a gente afasta o cliente. É que o ser humano está o tempo inteiro julgando, né? Então, não julgando no sentido de ser mal, mas você vê se pode confiar, né, Glauber? Então, tu acaba trazendo essa confiabilidade para os teus clientes, é isso? Não, exatamente. Esse primeiro passo é bem que, na verdade, a gente chama de branding também, na verdade, né? O branding estratégico, entender estrategicamente o que você quer comunicar, que a gente chama até de proposta de valor, ou seja, como, digamos, qual é a principal dor, a gente chama, né? Digamos assim, qual é a principal dor que a minha empresa soluciona para o cliente? Digamos assim, eu tenho um problema como cliente, então eu preciso de soluções. Então, as empresas se estruturam como soluções, né? Que elas podem ser tanto um produto, que vai gerar uma solução de algo que eu preciso fazer. Digamos, eu preciso me barbear, então eu preciso de um barbeador. Então, esse produto vai me ajudar a fazer isso. Ou ele pode ser um serviço. Eu preciso me barbear, então eu vou numa barbearia, né? Então, eu tenho um serviço que é a barbearia. Então, normalmente a proposta de valor ela se baseia tanto na dor ou no benefício. Eu quero, digamos, ter uma imagem adequada para vir aqui no teu no teu programa. Então, eu preciso ir lá na loja que vende a camisa para comprar. Então, digamos assim, eu quero ter esse benefício, que é comprar alguma coisa que traga a imagem adequada que eu quero passar, por exemplo. Seria, então, empresas que ou querem corrigir algo que não está legal, ou que elas querem crescer e têm um sonho para conquistar. Então, tu consegue ajudar em tanto um quanto o outro. Isso está muito alinhado com essa primeira parte do posicionamento. Porque, tu precisa entender o que você quer estrategicamente entregar para as empresas, para depois criar uma imagem adequada com isso, entendeu? Claro. E quanto mais tu entende qual é essa proposta de valor, que a gente chama, mais consegue comunicar isso de forma imediata no site, por exemplo, ou nas tuas comunicações em geral, né? Em modo que as pessoas se conectem com isso o mais rápido possível, porque as pessoas também não têm muito tempo hoje, né? Então, se tu entra num site e tu não consegue entender o que aquele site está te comunicando, o que eu vou comprar, né? O que ele te ajuda, digamos assim, né? Que problema ele resolve, e então tu acaba, tipo, saindo e tu não se conectou, né? Então, isso é uma outra coisa muito importante, porque apenas 3% das pessoas que entram num site, elas estão preparadas para comprar. Nossa. Então, essa é uma coisa que a gente chama da jornada de compra, digamos assim, né? E por isso que é importante, na segundo passo que eu te falei da jornada
de aumentar a demanda, por Sim, exemplo, um sim. dos pontos é como estruturar o teu site para que ele seja, digamos, uma máquina de vendas, assim, 24 sabe? horas por dia, né? O tempo inteiro. Né? Então, isso a gente precisa fazer algumas coisas, né? Tipo, a gente tem daí o que a gente chama de funil do marketing, Tá. que é entender assim, eu quero vender mais. Uhum. Então, para vender mais, então a gente tem, digamos, assim, como se fossem alguns passos que você precisa, porque o objetivo que a gente faz é como fazer isso de forma recorrente e previsível para os clientes, né? Por causa que a maioria dos clientes, eles só vendem, digamos assim, por indicação. Digamos assim, um cliente meu vendeu, comprou e daí indicou para outras pessoas e daí assim eu vendi de novo, né? Sim. Mas como que tu fazer isso de modo que tu tenha vendas de forma recorrente e previsível sem depender de indicações? Tu pode ter as indicações, mas não ser dependente delas, né? Sim. Eu estou aqui imaginando uma situação onde a pessoa precisa de algum produto ou serviço. Onde é que ela vai? Ela vai ou no Instagram, ou no Facebook, ou no Google. Normalmente no Google, né? Principalmente, Geralmente né? no Google. Aham. E aí coloca lá o nome de algum produto ou serviço. Aham. E chega um ponto que é isso que faz a pessoa chegar no site, Aham. porque às vezes o próprio site tem o nome da empresa, Aham. ou tem o próprio produto. De que maneira você faz com que as pessoas cheguem no seu cliente de maneira mais rápida? Então, isso é muito importante saber exatamente como que o Google funciona, né? Por exemplo. Então, quanto mais informações tu tem no teu site sobre determinados assuntos, Tá. mais o Google vai ver o teu site como referência naquele assunto. E quando alguém for buscar sobre esse assunto, ele vai colocar o teu site como resposta. Né? Então, Entendi. então é muito importante tu buscar entender quais são as principais. Então a gente volta na ideia de dor, né? Quais são as principais Sim. dores que eu, como empresa, resolvo? Sim. E quais são as principais perguntas, ou que a gente chama de palavras-chave, que esse meu público busca na internet, em modo a eu criar conteúdos, dando, digamos, soluções, assim, né? Sim. No meu blog, do meu site. Digamos, escrevendo artigos sobre esses temas. Em modo que quando as pessoas forem procurar sobre isso, elas Leiam tal conteúdo, né? elas vão ter daí o artigo do teu site ali como resposta. Sim. E daí, elas indo para o teu site, tu pode criar mecanismos de conversão, que a gente chama, né? Em modo que tu possa captar o contato dessas pessoas para se relacionar. Porque como a gente falou, pode ser que essas pessoas, daí a gente chama uma coisa que é tipo jornada de compra, né? Que é entender assim, que primeiro as pessoas têm que entender que elas têm um problema. Porque muitas vezes a gente pensa assim, essa pessoa sabe que ela tem esse problema, mas ela não quer resolver, digamos assim. Mas muitas vezes a gente tem que pensar que a pessoa não tem a menor noção que esse problema existe na vida dela, entendeu? Aquilo simplesmente não existe na vida dela. Sim. Eu vejo isso acontecer com muitos clientes. Então, eles têm um problema, mas às vezes tem outras situações que eles não estão enxergando. Exatamente. Né? Então, o primeiro momento é eles conseguirem entender que eles têm um problema a ser resolvido. O segundo momento, que a gente chama de educação, é que eles vão buscar na internet como resolver esse problema, normalmente. Né? O possível cliente, está dizendo, né? O possível cliente tem um problema, ele vai buscar uma solução. Isso. Perfeito. E daí ele vai buscar uma solução na internet e daí ele vai buscar mais conteúdo. E o terceiro momento da jornada de compra, né? É ele entender, digamos, existem essas possibilidades de eu resolver esse problema e agora eu preciso escolher aqui é a solução. Então, o teu objetivo é, guiar o teu cliente de modo mais rápido nessa jornada, para que ele, entenda melhor o problema dele e entenda quais são as soluções e você se posicionar como a melhor solução para resolver o problema dele. Sim. E como você já vai estar se relacionando com ele, então é mais fácil que ele escolha você do que alguma outra empresa que ele não conhece, né? Sim. Então é esse o objetivo da jornada de compra. E daí, voltando ali para o funil de marketing que eu estava te falando, então, a pessoa quer vender mais. Então, ela primeiro precisa, como que eu vou aumentar a minha visibilidade, né? Em modo que mais pessoas cheguem no meu site ou nas minhas redes sociais. Então, um primeiro momento é como fazer isso, né? E a gente faz isso de dois modos, né? Principalmente, né? Assim, para facilitar. Sim, para facilitar. De modo orgânico, que a gente chama, ou seja, quando você não precisa investir no Google em anúncios, assim, né? Que você pode criar esses conteúdos que eu estou falando, né? São os artigos que são essas soluções por escrito. Em modo que quando as pessoas forem procurar por isso,
o Google organicamente, ou seja, sem que você pague, ele já vai mostrar o seu site como referência, né? E um outro modo é você criar anúncios ou mesmo conteúdos nas redes sociais, por exemplo, e impulsionar esses anúncios, esses conteúdos, em modo a ajudar as pessoas também que ainda não detectaram esse problema, a ela reconhecer esse problema. Então, digamos assim, uma coisa é, eu já estou procurando, então eu já estou na fase 2 da jornada de compra, entendeu? Tá. Então, eu já consigo organicamente captar essas pessoas ali por esses conteúdos que eu estou criando no meu site. E 2, se eu quiser ajudar as pessoas a detectarem esse problema, eu posso criar anúncios ou mesmo outros conteúdos, digamos, nas redes sociais. E digamos, quando você, digamos, coloca para patrocinar esses anúncios, tu paga, né? Ou Tu paga impulsionar, pro Google, Facebook, Instagram. paga para o Facebook, para o Instagram, Sim. etc., né? Em modo que as pessoas sejam impactadas por isso e dizer, nossa, eu nunca tinha pensado que esse podia ser o problema. Sim. Então, daí tu começa já a atrair essa pessoa, né? Então, Até me responde uma coisa que me veio aqui, talvez possa ajudar o nosso espectador. Qual desses canais geralmente dão mais resultado? Google, Facebook ou Instagram? Qual desses 3 que... Basicamente, para onde é que eu vou, né? O que tu diria para o nosso espectador? Isso vai muito de empresa para empresa, até do um lugar que a empresa tá. Até é muito engraçado porque às vezes a gente tem empresas que elas têm várias cidades, assim, né? E que às vezes uma mesma campanha funciona muito aqui, mas tipo em Blumenau, tipo ninguém converte. Assim. Então, tu tem que pensar em estratégias diferentes para como tipo, impactar aquele público para que ele realmente se interesse pela empresa, digamos assim, né? Então tem a variável da região, mas do produto. o ideal é sempre ir testando, né? Digamos assim, testar, porque é muito difícil que tu lance uma campanha e que tu vá ter o melhor resultado possível naquela campanha. Então, tu vai, digamos assim, pensando, será que essa imagem aqui eu posso melhorar? Esse texto eu posso melhorar? Será que as especificações do público eu posso melhorar? E o legal é que o próprio Google e o próprio Facebook, né, que o Instagram e o Facebook são a mesma empresa, né? Então, o próprio Google e o Facebook, eles têm, digamos, como se fosse assim um learn machine, digamos assim, que a própria máquina aprende. Então, quando tu lança um anúncio, por exemplo, eles ficam, digamos, uns 15 dias, tipo, que o próprio Google está aprendendo a como impactar melhor aquele público. E daí ele vai até gerando e melhorando esse impacto para que, digamos, as tuas campanhas melhorem. Então, também o próprio Google e Facebook, eles te ajudam a impactar melhor o teu público. Sim, né? Gente, que fantástico. E, basicamente, assim, tens... já quantos anos tem a tua empresa? Eu já trabalho com comunicação há uns 16 anos, mas a Elevon em si... Tudo isso? Você tá super novo, né? Eu tenho 38 esse ano. Então não parece. Mas então 22, né? Começou cedo. Eu me formei com 22 na UFSC. E daí... E qual foi o teu maior desafio, assim, já estamos caminhando para o último minuto do programa, então aproveitar então esse pouco tempo que nos resta, super grato pelo que tu já falou, já explicou bastante, e o que o empresário precisa pensar, de que maneira o empresário que precisa contratar, que quer crescer, tem que pensar para poder tomar a decisão no sentido de investir nesse caminho. De que maneira ele pode enxergar isso como um grande valor? Eu acho que é importante exatamente perceber que a gente não pode ficar refém só de indicações, né? E que tem que gerar, digamos, como criar um fluxo, uma demanda constante, previsível e recorrente para a minha empresa, em modo que eu possa vender mais e mais de forma recorrente, né? E como fazer isso... para minha empresa, digamos que eu tenha orçamentos todo dia, todo mês, e que assim eu venda mais e que tenha uma previsibilidade de caixa, né? Que eu acho que ter essa previsibilidade de caixa é o que todo mundo espera e deseja, né? Então, eu acredito que seja isso. Então essa seria a proposta da Elevon, né? Então, se puder só falar então o teu telefone e como é que as pessoas podem te encontrar, para quem não pode ver, mas pode nos ouvir, possa digitar no celular e te achar de maneira bem fácil. Pode encontrar a gente tanto no nosso site, né, que é elevon.com.br, né? Ali tem todos os contatos. O meu telefone, pode ligar para o meu telefone diretamente, 48 99920 5577, que daí
ali o nosso time comercial também alinha com vocês. A gente sempre faz um alinhamento de qual é o principal desafio que vocês estão, que né, a empresa está passando, e como que a gente pode, qual é a melhor solução que a gente pode oferecer para esse momento da empresa, para que a empresa possa crescer e vender mais, entendeu? Então, tipo, a gente então é sempre uma venda consultiva, a gente chama, né? Que não um pacote fechado. Exatamente. Constrói, a gente tem as soluções, mas a gente busca entender exatamente qual é o principal gargalo do cliente nesse momento, e daí a gente vai oferecer a solução, e daí com o desenvolvimento desse cliente, a gente vai constantemente entendendo quais são os gargalos, né, e como melhorar aquele gargalo daquele momento. Então, basicamente é isso. Então, tem jeito quando a empresa quer vender mais, né? Então, é isso que importa. Senhoras e senhores, agradeço esses momentos juntos. Vamos para a próxima entrevista, e um forte abraço e até o próximo programa.